Meus amados amigos, queridos irmãos, bem-vindo a mais um comentário das lições bíblicas da Escola Dominical. Nesse segundo trimestre, nós vamos estar trazendo 13 lições, relacionados com relacionamentos em família. Então, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A família, ela é uma instituição divina. E constantemente ela está sobre ataques. E para que venha a obter êxito diante das dificuldades, é necessário que a família esteja fundamentada na palavra de Deus. Que a lei de Deus seja a base para a família. Que Jesus Cristo esteja no centro, para que venha a ter vitória dentro do ambiente familiar. Então, nós temos muitos desafios dentro do contexto familiar. E surgem conflitos. Nós vamos ver que isso pode causar desarmonia, desequilíbrio, falta de união, o rompimento dos lares familiares. A Bíblia, ela é maravilhosa, porque ela nos dá muitos exemplos, tanto positivo como negativo, de personagens que passaram por conflitos, que tiveram situações difíceis para serem resolvidas. Então, ela nos deixa muitos exemplos daquilo que nós podemos fazer e daquilo que nós não podemos. Então, essas 13 lições serão baseadas em textos para que nós possamos compreender essas verdades, esses desafios que há que a família precisa tomar uma posição correta e certa. E nesse primeiro resumo de hoje que nós vamos estar comentando, é a primeira lição, a de número 1. Você que não é inscrito no nosso canal, é uma oportunidade para que você possa fazer a sua inscrição. Aqui embaixo você pode se inscrever e semanalmente, Deus permitindo, a gente sempre posta um resumo da lição que nós damos as aulas aos domingos. Então, o primeiro texto está relacionado quando a família age por conta própria. O texto ele está em Gênesis 12, 1 e 3, e depois o capítulo 16, o versículo de 1 ao versículo de número 5. Aqui nós vamos estar comentando sobre a família patriarcal, Abraão e Sara, diante de um contexto muito difícil que eles vivem. Em contrapartida, eles têm o quê? Uma promessa e uma esperança da parte de Deus. E nós vamos aprender aqui que quando a família age por conta própria, traz prejuízos, desgastes
e nós vamos ver intrigas dentro do lar, que pode continuar ocorrendo por gerações. Então Deus fez uma promessa a Abraão, capítulo 12, para que Abraão saísse da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e fosse para um local que Deus haveria de mostrar, que Deus ia fazer nele o que? Uma grande nação. E desse descendente abençoaria todas as famílias da terra. Então Abraão, já com 75 anos de idade, Abraão, ele crê em Deus, nessa revelação, nessa promessa que Deus faz a ele. Ele vai está em Ur dos Caldeus, vai até Harã. De Harã ele chega ali na terra de Canaã. Então Deus tem promessa para todas as famílias. Nós vamos ver que algumas promessas são individuais, algumas coletivas, e tem promessas gerais que é para todas as famílias. O que nós vamos entender é que quando Abraão parte, nós não vamos pensar, porque estamos debaixo da promessa, que nós não vamos passar por dificuldades, passar por tribulações, passar por lutas. Abraão, quando ele chega na terra prometida, onde Deus havia falado que daria a ele, nós vamos ver que há fome na terra. Então já há um desafio a ser vencido. Nós vamos ver que Abraão, ele vai até o Egito em busca de socorro, onde deveria permanecer ali. E essa ida para o Egito, ele vai 2 vezes. Nós vamos ver que o Egito representa o mundo. Então a família, quando se apoia nas coisas do mundo, ela sofre dano, ela sofre algumas consequências. Então, capítulo 12, a fome, ele desce ao Egito. Capítulo número 13, nós vamos ver que há contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. A promessa era para Abraão, mas Abraão acaba levando Ló, que tinha como filho. Nós vamos ver que lá na frente a contenda não será entre eles, mas será entre os seus empregados, e aonde eles vão se apartar ali para que não houvesse uma evolução dessa intriga, dessa contenda que surge. Capítulo 14, nós vamos ver que Ló, ele sofre com o ataque de alguns reis da Mesopotâmia que atacam a região ali de Sodoma e Gomorra. Ele é levado prisioneiro com a família, com os bens. Mas Abraão vai em socorro, ele vai em resgate ali do seu sobrinho, vai ter uma vitória maravilhosa ali contra aqueles reis que desceram ali até Canaã para guerrear. Capítulo 15, Deus se revela a Abraão como o Senhor. Deus diz para ele: eu sou o teu escudo, né? Eu sou aquele que te sustenta. Só que Abraão, ele tem uma certa dúvida em relação à promessa de Deus. Deus havia prometido de fazer ele o quê? Uma grande nação. Porém, a sua esposa era estéril. Logo, ele vai perguntar a Deus se o herdeiro, que é a continuidade da sua linhagem, da sua família, haja vista que ele não tinha filho, seria o quê? O mordomo, o administrador que ele tinha da casa, chamado Eliezer. E aí Deus fala: não, aquele que ser gerado das tuas entranhas, olha só, seria gerado dele, haveria de dar continuidade
a sua linhagem, da qual Deus faria uma grande nação. Então Abraão, ele é fortalecido na fé pelo próprio Deus. Deus dá ânimo a Abraão, fortalece a fé de Abraão. Mas me parece que Sara não tem essa mesma firmeza. Então, dentro do casamento, dentro da família, sempre há aqueles que têm mais fé do que o outro. Isso é um fato. Embora a fé ela é comum, a fé está em Cristo Jesus, só que nós vamos ver que o esposo ou a esposa, geralmente um é mais espiritual do que o outro. Nós vamos ver, meus irmãos, que dentro do contexto familiar, um tem que procurar ajudar o outro a crer. E parece que isso não ocorre, porque embora Abraão tivesse dúvida, mas ele é animado, ele é confortado por Deus, mas essa fé que ele recebeu parece que não foi transmitida para Sara. Porque Sara, ela vai esmorecer na fé. Não no sentido de crer, mas no sentido de procurar um arranjo humano para fazer cumprir as promessas de Deus. Embora ela use uma expressão até mesmo um pouco pejorativa, dizendo que é Deus que tinha impedido ela de gerar, porém para Deus não há impossibilidade, porque Deus, ele é soberano, ele pode todas as coisas. Então, da chamada de Abraão até essa dúvida no coração de Sara, 10 anos havia se passado que Deus havia chamado e prometido de que daria um filho. Abraão agora com seus quase 85 anos, 10 anos se passaram. Sara, além de estéril, estava envelhecendo e ela vai arrumar um meio para persuadir Abraão para que conseguisse um filho por um outro caminho que não seja através dela. Então nós vamos ver que aquela ida para o Egito, Abraão vai ganhar uma serva chamada Agar. E Sara vai propor para Abraão para que se deite, porque era um costume natural naquele tempo, quando uma mulher não podia gerar filho, ela poderia usar a serva, para que através da serva, os filhos que a serva tivesse seria dela e iria dar continuidade ali à família do marido. Só que tinha uma consequência. Essa serva também agora ela teria direitos também em relação à família. Embora ela não fosse a matriarca, mas ela teria um certo direito. Só que quando ela faz essa proposta para Abraão, o que nós vamos ver é que Abraão ele não questiona Sara. Ele não tenta persuadir ou convencer Sara de esperar em Deus. Então, o primeiro passo, ele não transmitiu para ela a confiança que ele tinha. Foi o primeiro erro. O segundo erro foi permitir que
Sara tomasse um caminho da qual ele não questionasse. Questionar aqui não é brigar, não é xingar, não é, mas é convencer um outro. Então, nesse momento, ele também vacila em determinado passos que ele está dando. Ele não deixa de crer em Deus, mas ele acha que esse é um meio de ajudar Deus. Então esse não é o caminho. O que Deus exige de nós é apenas a obediência. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, diante dessa fala de Sara, o texto vai dizer, né? Ouviu Abraão a voz de Sara. Eu acho que Agar devia ser muito bonita, porque Abraão não pensa, né? Então nem sempre aquilo que é belo vai ser algo que vai trazer satisfação. Então os dois deixaram que a lógica da fé, de confiar no agir de Deus para arrumar um arranjo humano para cumprir essa promessa. Então, o que eles acharam que iriam resolver o problema, acaba trazendo consequência desastrosa para a vida deles, dentro da família. Por quê? Porque a Agar agora, quando está grávida, ela vai achar que ela é a senhora. Ela é que manda. Ela vai quebrar o que? A autoridade que Sara tem sobre ela. Ela é a segunda esposa, Sara é a primeira. Mas além de quebrar essa autoridade, nós vamos ver que ela vai desprezar a outra, porque a outra não tinha filho, agora ela tem. Então ela se acha melhor do que a outra. Ela se acha ali no direito de ter a prioridade. Em contrapartida, Sara vai maltratar Agar. Olha só o desarranjo que houve dentro do lar. Quando eles tomam o quê? Um caminho de seguir a sua própria vontade, agir segundo o quê? As obras da carne. Então isso vai trazer consequência. Vai ter conflito entre Sara e Agar. Ela vai colocar a culpa agora em Abraão, que Abraão é o culpado daquilo. Porque ela havia planejado, Abraão tem certa culpa porque ele deveria ter ali conversado com ela, a esperar em Deus, mas não. E esse conflito ele vai continuar, porque vai haver conflito entre Isaac e Ismael, o filho de Abraão contra o filho de Sara e o filho de Agar. Nós vamos ver que isso vai refletir até nos dias de hoje, porque é uma guerra que entre israelita e árabes. Então eles não se combinam. Então tem questões que caminhos humanos, arranjos humanos são tomados que causa a divisão da família, causa atritos familiares. Olha só a consequência do ato deles. Trazendo que para dentro da família tudo isso que eu disse para vocês. Então a falta de firmeza por parte de Abraão diante do conselho de Sara trouxe o que? Esses conflitos. Então há momentos que o marido, o esposo, tem que falar não para a esposa. Não é só falar não, não quero, mas convencê-la. E da mesma forma a esposa para com o marido. Não é só sim, sim. Há momentos que nós usamos a razão. Mas há momentos, se Deus falou, Deus prometeu, nós temos que usar a fé. A confiança em Deus.
se Deus falou, Deus prometeu, se está escrito na sua palavra que deve agir daquela maneira, daquele jeito, é assim que tem que ser. Não adianta a gente usar atalhos, rumos, outros caminhos. Mas temos que confiar em Deus e permanecer dentro do centro da sua vontade. Para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus. Porque as bênçãos de Deus, ela não traz confusão. Uma opinião equivocada acerca de Deus, é o que nós comentamos lá atrás. Eles deixaram de depender exclusivamente em Deus. Abraão devia ter chamado Sara para a oração. Então tem questões que nós não podemos colocar em Deus a nossa culpa. A culpa nele, ou melhor. Então há questões que nós não podemos colocar em Deus a culpa. E uma das coisas em que Deus espera de nós é que nós sejamos pacientes na tribulação. Não é fácil, mas Deus pode te dar graça. Deus pode te dar sabedoria. Deus pode te dar ânimo para que na tribulação você possa permanecer fiel. Eles arrumaram um arranjo. Um tempo depois, a promessa ela se cumpre. Só o caminho que eles tomaram por conta própria, o reflexo ele está até hoje. Essa briga que há no Oriente Médio. Então, o que nós aprendemos nessa primeira aula aqui é o perigo de nós sermos precipitados em nossas escolhas. Querer interferir nos propósitos, nas promessas de Deus. Então, que Deus nos ajude, Deus nos dê graça, né? Para que nós venhamos saber esperar a sua boa e agradável e perfeita vontade para nossas vidas. Para que nós venhamos colher das bênçãos de Deus. Então, que Deus te abençoe, Deus te ajude. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Fique na paz.